Fala galera, belezinha? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do canal do Ciência e Brisa. Estamos aqui retomando o processo de gravação de aulas vinculadas a esse curso de microhidrodinâmica. Eu passei uma temporada aí meio com umas zicas aí, gripe, febres estranhas, mas estou de volta, graças a Deus. E aí tive que dar uma interrompida assim nas atividades de gravação de aula do canal. Teve inclusive um dia, cara, que eu fiquei sem voz assim, no meio dessas confusões assim, alérgicas, climáticas, viróticas, eu fiquei uns 2 dias sem conseguir falar direito. E aí agora estou aqui com a minha voz recuperada, para dar continuidade então à gravação desse curso, né? E na aula de hoje o objetivo é a gente olhar para o que seria a segunda lei de Faxin. A gente viu já essa primeira lei de Faxin na última aula, que vai usando uma série de conceitos que foram sendo trabalhados gradativamente ao longo desse curso. Eu sinto que um início legal de aula para esse tipo de matéria, ele envolve uma certa recapitulação assim, de ideias, sabe? De conceitos que vão se conectando num certo fio condutor, porque isso aí vai consolidando na gente alguns aprendizados, ainda mais num curso como esse, que é um curso com muitos conceitos abstratos e complexos, né, e bem sofisticados e modernos, isso e assim não usuais, né, mesmo para aqueles que estão já acostumados a trabalhar com problemas de dinâmica dos fluidos, porque o approach assim ele é muito singular, né? Então a primeira lei de Faxin que a gente viu na última aula é uma lei que está relacionada a estimativa de forças de origem hidrodinâmica que vão atuar da forma que a gente viu num corpinho esférico, né, enquanto esse corpo se translada e gira nesse meio, sujeito simultaneamente à ação de um escoamento infinito sobre o corpo. Então, você poderia pensar já na primeira lei de Faxin como algo do interesse dessa mecânica de propulsão de pequenos organismos, né, imersos no líquido viscoso, porque não é só aquela coisa de uma esfera caindo sobre a ação da gravidade, em que existe ali um escoamento induzido em torno da esfera, que é análogo, por exemplo, ao que a gente teria se a esfera tivesse parada, sujeita a um escoamento incidente. Agora, nessa primeira lei de Faxin, a gente está falando de uma esfera que não está parada, sujeita a um campo incidente. Então ela pode ter uma propulsão própria, ela pode girar em torno do próprio eixo, enquanto está sujeita a um escoamento infinito imposto. E essa primeira lei de Faxin, ela foi deduzida usando algumas propriedades importantes referentes a integrais sobre superfícies de esferas, usando também propriedades fundamentais de Stokes Flow, como por exemplo, esse fato de um campo de velocidade em Stokes Flow permanente, sujeito à hipótese de quase estacionaridade, ele é uma função vetorial biharmônica, né? Então ele obedece um laplaciano, do laplaciano dele tem que ser igual a zero. Isso gera também como consequência o fato de que a função de Green correspondente a esse campo de velocidade, que a gente está aqui falando de solução fundamental a todo momento, né? Porque essa representação integral de escoamentos de Stokes, ela vem de um cruzamento perfeito entre o teorema da reciprocidade de Lorentz e a solução fundamental, né? Que nesse teorema recíproco a gente tem que ter dois escoamentos de Stokes que a gente sabe que eles vão se relacionar por meio de relações integrais. E aí um desses escoamentos de Stokes é a solução fundamental que vem pra gente, e a gente usa isso para compor essa função de Green que aparece nessas integrais de superfícies para chegar nas leis de Faxin. Né? E mais do que isso, eu falava que o campo de velocidade é uma função biharmônica vetorial em Stokes Flow, e a função de Green correspondente também. Então o laplaciano do laplaciano da função de Green G, ele também é zero. Tá, e agora a gente chega na aula 8, que é a segunda lei de Faxin, que ela vai estar relacionada ao torque. Né? A primeira lei tem a ver com força, a segunda tem a ver com torque. Um comentário que eu queria fazer antes assim, de entrar no processo dedutivo da segunda lei de Faxin, que aqui nesse modelo, nessa aula, vai já a partir da representação integral de escoamentos de Stokes e vai usar a função de Green que a gente obteve da solução fundamental, é que essas leis de Faxin, elas são alcançáveis por uma argumentação que eu gostaria de chamar, e essa foi uma palavra que na verdade quem me inspirou a usar
foi o meu querido orientador de doutorado, meu estimado amigo professor Francisco Ricardo Cunha. Ele cunhou essa palavra assim, que é a palavra lambiana, que vem do Lamb, né? Horace Lamb. O Lamb, ele escreveu o primeiro livro de mecânica dos fluidos, né? Nos moldes modernos, chama Hydrodynamics. E lá ele usa técnicas de harmônicos esféricos, na verdade que são técnicas de soluções de equações diferenciais parciais lineares, e para poder resolver as equações de Stokes em torno de esferas. Então essa argumentação lambiana de harmônicos esféricos, tediosa pra caralho, lenta, ela também chega nas leis de Faxin, mas aqui a gente está usando uma abordagem mais moderna já de funções de Green, que vem da solução fundamental, que já vem de uma escola assim, mais... Eu falo moderna assim, Lamb é 1800 e tanto, sei lá, né, início do século XX, e essa coisa já mais moderna é Batchelor, é Cambridge, é galera lá do Dante, dos anos 70, do século XX, assim, então já é uma abordagem mais moderna mesmo, né? E é isso, século XX? É século XX mesmo, tá? Pois bem, então, assim, tem algumas sutilezas também vinculadas a essa abordagem, mas vamos então começar na aula de hoje, que é uma aula de dedução. Eu acho assim, cara, que a gente vai ver dedução e tal, mas o mais importante é tu entender os conceitos, assim, sabe? Eu não consigo não achar que é isso. A dedução, beleza, ela é bonitinha, tem uns detalhes e tal, mas, cara, a profundidade, ela tá nessa conexão de conceitos, assim, saca? Então, o que eu vou fazer, cara? Eu vou começar aqui, né, considerando esse mesmo problema que a gente abordou na última aula, de uma partícula que translada e gira em torno do próprio eixo, na ação de um escoamento infinito. Então aqui, deixa eu pegar minha canetinha circular, eu tenho esse cara, um V infinito, que está num ponto x', né, agora aqui na superfície da partícula já. Então aqui na verdade já é a representação integral olhando para a superfície da partícula. Isso é importante, porque aqui do lado esquerdo é a condição de contorno, é o que está rolando, né, com o fluido na superfície da partícula. É a velocidade da partícula, né, de translação, mais ômega, que é a de rotação vetorial, x' menos x0, em que aqui eu não sei se eu tenho um desenho, mas o x', o x0 é assim, x0 é o... Pô, foi mal, tá uma merda. x0 é o centro da partícula, e x', sei lá, é um ponto aqui na superfície dela, tá? Isso aqui é x', inclusive isso aqui é uma distinção muito importante, tá? Então x' menos x0 é esse vetorzinho que tem um módulo igual ao raio da esfera, aponta para fora na direção de um vetorzinho normal n, que seria esse cara aqui. E aí a gente tem então esse ômega vetorial r, que é essa velocidade linear, né, de um ponto sobre a superfície da esfera vinculada à rotação, que se soma com a sua velocidade de translação. Aqui a gente tem uma representação integral. Repare que a função de Green aqui ela vai conectando, né, esses pontos no interior da esfera, x' menos x0, e aqui ela vai ser integrada, isso aqui é bastante importante, num ds que na minha nota, deixa eu só organizar aqui para ficar bem claro, TDS, só uma coisinha aqui, galera. Porra, eu tô pegando uma nota totalmente errada de aula, cara. Eu fiquei ontem à noite organizando isso, velho. Eu não salvei, não, a minha lousa. Ô, meu pai do céu. Fiz várias modificações aqui da minha lousa da última aula e não salvei. Vou fazer o seguinte, eu vou ter que dar um pause nesse vídeo, organizar aqui os meus arquivos, recuperar as minhas informações, atualizar a aula, porque tinha um bug aqui na minha dedução, uma coisa que eu fiquei a noite inteira ontem organizando isso e não sei se não salvou. Mas eu já volto aqui, vou dar uma interrupção no vídeo, fazer uma edição, uma colagem, infelizmente vai ter que ser isso. Até mais. Até mais assim pra mim mesmo, né? Vocês vão pegar já o corte. Pronto, consegui organizar aqui minha lousa, assim, eu tava... Ontem à noite eu fiz uma correção, porque é muito confuso essa questão nesse tipo específico de dedução, dessas variáveis de integração. Essa coisa do x', do x0 se confunde muito, e eu mesmo, no processo, quando eu peguei esse material do curso que eu fiz há muito tempo atrás, tinha um bug, assim, por um fator de 2 no final da resposta, que aquilo ficou, cara, ali largado. Eu fui dar esse curso depois, isso voltou, e aí eu tive que ir a fundo, assim, nesse problema, pedir inclusive ajuda para o meu orientador, assim, para descobrir a questão, e era no fundo um sinal que tinha a ver com essa variável de integração. Então tem um passo aqui que é muito sutil, e eu tinha ontem à noite organizado, preparado assim essa lousa, e aí
não salvou. Deixa eu até salvar agora, porque depois eu tive que voltar a refazer. Enfim, tive até uma perda grande assim de continuidade no meu discurso, mas eu vou recapitular aqui para a gente poder dar então continuidade a essa dedução. Pois bem, eu estava desenhando aqui no cantinho essa questão da minha esferinha, né? X0 seria o centro dessa esfera e x' um ponto sobre a superfície da esfera. E aí essa representação integral, como ela aparece originalmente, o ds que eu vou integrar aqui é na superfície da esfera. Eu vou pegar e vou conectar esses pontos que estão em x' aqui, por isso é um ds de x', com esse centro, né? É como se eu estivesse pegando as singularidades, que seriam a própria superfície da esfera, e relacionando elas com esse centro onde está a esfera por meio da solução fundamental. E aí começa então com um ds de x' aqui, e aí o procedimento, assim, para poder obter a segunda lei de Fxin, que é a lei do torque, é primeiramente tomar o produto vetorial da equação 1, que é a representação integral, né, de escoamento de Stokes, já avaliada na superfície da esfera, né, em S, considerando que essa esfera translada e gira em torno do próprio eixo. Então eu pego a equação 1 e multiplico x' menos x0 vetorialmente pela equação 1, vai ficar a equação 2, um monte de termos x' menos x0. Aqui tem um termo duplo bem interessante, que a gente vai falar sobre ele. Aqui tem esse termo também, que é um termo ímpar, né? Então tanto esse termo aqui quanto esse aqui são termos ímpares, isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento. E aí tem essa integral mais complicada aqui. E aí depois eu ainda vou integrar essa equação 2 em S, mas eu vou usar um S que vai se referenciar ao ponto onde está o centro da esfera, então seria um ds de x0. E esse é o argumento assim que pode parecer confuso, e que é nessa questão que está assim, uma sutileza muito grande que vai vir mais para frente, mas basicamente essa é uma escolha de variável de integração, tá? Que vai se aplicar a todas as minhas integrais, e que vai recuperar o procedimento usado pelo Lamb para chegar na segunda lei de Fxin com os coeficientes corretos. Se eu fizer isso daqui, o que a gente tem que observar é que eu vou ter algumas funções ímpares, né? E a gente sabe que aquela integral de x' menos x0 a n, quando n é ímpar, ela é zero. Então isso não vai ser problema. Esse cara é uma integral interessante, mas a integral mesmo que vai, né, confundir a gente é a integral 4, que a gente vai então começar por ela, tá? Então, como a gente já viu na última aula, né, a primeira integral ela tem que ser nula, pela questão da função ímpar. Essa daqui eu não coloco ainda isso necessariamente, porque aqui é a integral da função sozinha, o u é constante, sai para fora da integral. Aqui não, tem um v infinito de x', que eu não sei o que é esse cara. Então é uma função de x' que vai multiplicar outra função de x', que vai ser integrado na superfície, então eu não vou eliminar ela não, mas a primeira integral já foi eliminada por essa propriedade ímpar, tá? Mas agora eu vou começar com a integral 4, que é essa integral aqui final, que é onde está a possibilidade de confusão na nossa dedução, tá? Então aqui a integral 4 seria basicamente isso daqui, vamos dar um zoom. Eu peguei já e abri a minha função de Green em termos dessas componentes, I sobre R mais RR sobre R ao cubo. E eu vou dividir aqui a minha integral em duas integrais, a primeira e depois a segunda. A primeira, eu plantei esse 1 sobre 8 π eta, que está aqui, ó, do lado de fora, que também estava aqui. E vou repetindo ela, x' menos x0, vetorial. Aí eu pego só esse primeiro termo aqui e ponho aqui dentro. Esse cara está sendo integrado em x'. A gente já viu que essa integral dá 4π a identidade, né? E aí vai sobrar assim, um x' menos x0, escalar vetorial, a identidade, né? Esse 4π vai para fora, vai cortar com esse cara, vai ficar um 2 embaixo e tal. Vai ficar a sobre 2 eta, do lado de fora da integral. Esse tensor de identidade, escalar attraction é a própria attraction. Então vai ficar x' menos x0, vetorial attraction, integrado em ds, né? Um ds de x0, porque esse cara gira em torno de um eixo de rotação que está no centro da esfera, por isso x0 é a variável importante aqui. Então aqui esse cara vai dar L, que é um torque hidrodinâmico atuando sobre a partícula, que multiplica A sobre 2 eta, como eu falei, e esse torque hidrodinâmico seria isso daqui, ó. Integral em S, x' menos x0, vetorial T, ds de x0, porque esse cara gira em torno do próprio eixo. A segunda integral tem uma sutileza filha da mãe, que é o seguinte: essa integral a gente já viu antes que dá 4/3 de π a identidade, mas aqui eu tenho coisas que dependem de x0 dentro da integral, diferentemente desse cara aqui, até porque x' menos 0 é o raio da esfera, é o módulo disso, então esse cara não varia vetorialmente.
Então aqui não tem nada que depende de x', né? E aqui tem, só que eu tenho caras que dependem de x0 aqui, e no final eles vão ser multiplicados por um outro cara que depende de x0 e integrado em x0. Né? E aqui então tem menos. Então fica menos com menos com menos. São 3 menos, né? Porque é ímpar, tem x0 aqui, x0 aqui, x0 aqui, que vão ser aqui integrados em x', mas que depois vão ser integrados em um décimo de x0. Então, por esse menos aqui, e por essas 3 funções ímpares, ficam menos no final das contas aqui. Que foi um negócio que eu demorei um tempão para entender, perceber. Isso aí foi uma sutileza muito grande, de tal sorte que vai ficar um menos aqui do lado de fora, e esse aqui ficar sobre 6, porque tem aqui um 4/3 de π, que multiplica esse 8, tá? Então fica no fundo, no final, esse 6 embaixo. Beleza? E aí, se eu somo, né, esse meio com esse 1/6, no final, eu vou ter, cara, esse 1/3 aqui negativo, tá? Porque tem um menos lá de fora da minha representação integral. Então aquela integral complicada, ela vai ficar L é o torque hidrodinâmico, a torção da partícula, sobre 3 eta. E aí tem esses outros termos aqui para avaliar, que a gente vai então avaliar um por um. Espero que tenham entendido aí essa questão, porque isso é uma coisa sutil, né? Como eu diria, sutil pra caralho, velho. Né? Que é até um paradoxo, assim, sutil pra caralho. Pois bem, vamos então continuar aqui. O que falta é avaliar as integrais 2, a 2 seria essa daqui, e a 3 que seria essa daqui. A 3, vou começar pela 3 então. Achei que ia ser pela 2. A 3, vou começar fazendo a minha expansão multipolo, série de Taylor, para avaliar a velocidade desse flow do escoamento infinito na superfície da partícula em termos do seu valor no centro. Vocês lembram, cara, que há muito tempo atrás eu passei um estudo dirigido, acho que foi o 3, sei lá, que era um meio poroso de esferas fixas, e a gente avaliava a força hidrodinâmica ali usando a velocidade no centro da partícula, né, do que seria o flow no centro da partícula. Isso vem, no fundo, dessa acepção, desse conceito da expansão multipolo para esse campo de velocidade infinito, para eu representar ele na superfície, que é x', em termos do valor de x0. Então aqui seria a expressão da expansão multipolo, e aí eu tenho uma integral disso daqui, ó, que é esse cara aqui. Então aqui vai ficar uma integral de várias coisas, né? Eu vou ter o primeiro termo, esse cara aqui, o segundo termo, esse vetorial, esse cara, o terceiro termo, esse vetorial, esse cara, por aí vai. Mas aí eu tenho a propriedade, né? X' menos x0 a n integrado em S na esfera é 0 para n ímpar. Isso aqui então já vai me resolver vários caras, como por exemplo esse primeiro aqui, que não me interessa. Aí o segundo não, o segundo tem que ficar aqui, ó, x', porque aqui já é n par. O terceiro já é um n ímpar, né? Eu já vou estar truncando aqui, eu vou realmente truncar os termos ordem ao cubo. Cadê? E aí eu vou ter uma aproximação aqui dessa integral, que é só uma coisa aqui, rapidão. N cubo, grade do grade. Tá. Que é esse cara aqui, vai sobrar simplesmente esse termo aqui, que é o x' menos x0, vetorial x' menos x0, escalar grade. É esse cara que eu vou de fato considerar. Vou chamar x' menos x0 de R, e aí vou reorganizar minha equação 4 na seguinte forma. R vetorial ômega vetorial R igual a integral em superfície de R vetorial R, que é esse cara que surgiu aqui, da expansão multipolo, escalar o grade de V infinito avaliado em x0, integrado em ds, um ds de x0 aqui também, tá? Menos aquele 1/3 do torque hidrodinâmico A sobre eta, que é aquela integral 4. Então, por enquanto, tem isso daqui, ó, integral 5, essas relações muito very crazy. E aí eu vou começar, então, a lidar com esse primeiro termo, já usando aqui, né, nossa notação indicial. É uma deduçãozinha chata essa da segunda lei de Faxin, mas ela vai ser aplicada depois num probleminha bem legal, cara, de eu olhar para uma esferinha magnética que tem um dipolo, que vai estar sujeito a um torque magnético, um torque hidrodinâmico, que é, cara, a origem do que a gente chama de efeito magnetoviscoso em ferrofluidos, né? Em ferrohidrodinâmica. Então isso aqui é uma coisa muito linda, muito inovadora, assim, é importante que vocês pelo menos saibam de onde essa lei vem, tá? Então, aquele primeiro termo, que é o R vetorial ômega vetorial R, notação indicial nele, esse cara aqui, não vou dar o detalhe do passo a passo, vocês já entendem a notação indicial, acompanhem comigo. A evolução desse cara aqui vai dar, no fundo, vai aparecer aqui, como tem R vetorial ômega vetorial R, aparece 2, né, produtinhos vetoriais, vai aparecer 3 vetores de base, aqui vai aparecer então 2 Levi-Cevita, né, que é isso daqui.
Depois eu vou usar aquela relação epsilon delta de permutação para transformar esse cara numa ruma de data de Kronecker, vai tirando o print screen, no final esse cara vai dar isso daqui, R vetorial R igual isso daqui, um monte de data de Kronecker, isso aqui inclusive é uma identidade vetorial, que vai ser isso daqui. R escalar R ômega menos R escalar ômega R. Esse é o resultado daquele cara R vetorial ômega vetorial R, tá? Então isso aqui é uma identidade vetorial. O outro termo, que é o R vetorial R escalar grade de V infinito, também aqui está todo o desenvolvimento dele, não vou entrar em detalhes para não ficar muito tedioso, tira uma foto aí, compara com o caderno, né, tenha o seu momento também de estudo, e eu vou chegar nesse carinha aqui no final, RA, RB, DV, DXC, um epsilon ABC, que vai estar associado a um produto vetorial, que no fundo seria esse tensor identidade escalar o hot de V infinito avaliado em x0, tá? Aqueles caras, né, que era o R vetorial, ômega vetorial R, como eu falei, vai virar esse R escalar R, ômega I, né, que avaliado em ds, como R escalar R vai ser o raio, escalar N, teorema da divergência e tal, você vai chegar nesse 4π a quarta ômega, tá? Esse A quarta vem porque tem A aqui ao quadrado nessas carinhas, esse aqui é um R escalar R em S, né? Então é o próprio módulo ao quadrado, e aqui vai ter um 4π ao quadrado e tal. Então você consegue verificar facilmente, até porque o ômega é constante em S, que dá isso daqui, beleza. O segundo termo, aquela integral do diático RR, vetor, né? Que aí depois escalar ômega é constante, então isso aqui também já foi integrado, daquele 4/3 de π a quarta, beleza. Esse último cara é meio que a mesma coisa, né, aquele diático, só que agora eu tenho um hot de V infinito avaliado em x0, então dá esse 4/3 de π a quarta, identidade, escalar esse hot. E outro cara que sobrou é aquele, né, menos 1/3 do torque hidrodinâmico, que multiplica A sobre eta. E aí, reorganizando tudo isso, você chega isolando o L numa expressão muito interessante, que é a expressão do torque hidrodinâmico atuando sobre a esfera, que é a segunda lei de Faxin, que vai me falar um negócio bem interessante, cara, que esse torque ele vai ter um coeficiente, que seria um cara meio que correspondente àquele 6π eta A para a lei de Stokes, né, que vai estar associado a uma diferença entre duas velocidades angulares. A velocidade de rotação de uma partícula fluida avaliada no centro da esfera, que é a vorticidade ali dentro sobre 2, menos a velocidade de rotação da própria esfera. Ou seja, a partir do momento em que essa esfera ela gira em torno do próprio eixo com uma velocidade de rotação diferente da velocidade equivalente de rotação do fluido avaliada no centro da esfera, existe um torque hidrodinâmico líquido que atua sobre a esfera, que é dado por essa segunda lei de Faxin, tá? Então, galera, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje. Chegamos na segunda lei de Faxin. Na aula que vem vai ser uma aula de interpretação e estudo de caso da segunda lei de Faxin num contexto de fluido magnético, para a gente falar um pouquinho sobre esse efeito magnetoviscoso e sobre modelos de magnetização de não equilíbrio em ferrofluidos que podem ser compreendidos à luz da segunda lei de Faxin, saindo de uma escala da partícula e chegando numa escala do fluido, usando algumas propriedades aí, estatísticas e tal. Talvez eu direcione um pouco esse curso para o final dele, para a gente falar um pouquinho sobre esse link entre o que está rolando com as partículazinhas lá dentro da escala do fluido e essas propriedades bulk, macroscópicas, contínuas, equivalentes, como por exemplo o tensor de tensões efetivo de uma suspensão de esferas, né, que a gente vai usar a teoria do Batchelor-Landau para poder chegar nessa viscosidade de Einstein, né, para uma suspensão de esferas rígidas, diluídas e tal. Então talvez eu vá encaminhando o meu curso nesse sentido para finalizar ele. Mas tem um chãozinho ainda pela frente. Por hoje eu vou ficar por aqui e a gente se vê então na próxima aula do canal do Ciência e Brisa. Falou, galera, é nóis!